Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é em relação à NR10, que é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Essas 3 aulas, elas visam dar uma conceituação teórica e básica sobre a NR10. Bom, NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, aula 02, Segurança e Trabalho envolvendo alta tensão. Não dando continuidade à aula 01, que é a aula relativa às medidas de controle e segurança, né? Aqui agora a gente vai tratar da segurança e trabalho envolvendo alta tensão. Bom, segurança em projetos. O que a NR10 preconiza? Os projetos de instalações elétricas devem especificar dispositivos de desligamento de circuitos. Olha, gente, isso é importante nas medidas de controle. Então, nos projetos de instalações elétricas, deve estar especificado ali os dispositivos de desligamento de circuitos. Senão, não tem como identificar qual circuito. Se não tem um diagrama unifilar, como é que eu vou identificar qual o circuito? Qual a identificação desse circuito? Outro ponto importante, os dispositivos devem possuir recursos para impedimento de reenergização, como vimos lá nas medidas de controle, são medidas de controle coletivas. Então, deve ter dispositivos que possam impedir a reenergização. Vou colocar um cadeado, vou colocar um lacre, né? São medidas, ou até mesmo, se isso não for possível, aqui que eu tinha colocado anteriormente, né? Reduzir a tensão também. Então, aqui é importante, segurança em projetos. Os projetos de instalações devem especificar os dispositivos de desligamento de circuitos. Os dispositivos devem possuir recursos para o impedimento da reenergização. E nós vimos os procedimentos de impedimento de reenergização. Colocação de cadeado, né, ou a remoção do próprio disjuntor, do fusível. No caso da chave seccionadora, nós vimos lá um cadeado. Bom, o projeto elétrico, já que estamos falando de segurança em projetos, o projeto elétrico deve prever a instalação de dispositivos de seccionamento de ação simultânea, sempre que for possível. E o projeto elétrico deve permitir a aplicação de impedimento de reenergização do circuito, ou seja, sempre desenvolver um projeto que permita com que os dispositivos possuam possibilidades de impedimento de reenergização. Isso é o que a gente está falando sobre segurança em projetos. Outro ponto importante, ainda segurança em projetos, o projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro quanto ao dimensionamento e à localização de seus componentes e as influências externas, quando da operação e da realização de serviços de construção e manutenção. Muito importante atender a esse item, né, relativo, né, ao dimensionamento e à localização de seus componentes do projeto elétrico. Bom, outro ponto, os circuitos quais os circuitos? Os circuitos de comunicação, sinalização, controle e tração elétrica, eles devem ser identificados, gente, e instalados separadamente, salvo se a tecnologia permitir que eles possam ser instalados integrados ao sistema elétrico, né? Então, isso aqui é importante porque isso visa a garantir a segurança do projeto. Essa segurança em projetos vai garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, ou seja, os circuitos de comunicação, sinalização, controle e tração, eles devem ser identificados e instalados separadamente, salvo se a tecnologia permitir a instalação integrada. Outro ponto ainda sobre a segurança em projetos, o projeto ele deve definir a configuração do esquema de aterramento. Então, o projeto ele deve, né, definir qual é o esquema de aterramento. TNSC, TNS,
TT, IT. Tá? Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, conforme estabelecido pela 5410 de 2008, que é uma norma de instalações elétricas para baixa tensão. Tá? Só estou dando um exemplo para vocês que a segurança em projeto, segundo a NR10, o projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento. E como exemplo, eu estou colocando para vocês uma das normas que é a NBR 5410, que estabelece os esquemas de aterramento para baixa tensão. Os projetos ainda devem definir a obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e o de proteção. Isso tem que estar especificado no projeto. E a conexão à terra das partes condutoras, não destinadas à condução da eletricidade, ou seja, as carcaças, as massas dos equipamentos. Então, é importante ter uma segurança nos projetos elétricos, seguir o que a NR10 solicita, que é definir o tipo de configuração, que é estabelecido por normas. Um exemplo que eu dei é 5410, para baixa tensão, tá, gente? E os projetos devem definir a obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e proteção e conectar as partes ao terra, são aquelas partes não condutoras. Isso é muito importante. Ainda continuando a segurança em projetos, todo projeto, sempre que possível, deve prever condições para a adoção de aterramento temporário. Então, gente, sempre que possível, todo projeto ele deve prever as condições para a adoção de aterramento temporário, que são medidas de controle coletivo, né, que nós vimos na aula 01. O projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição, isso é muito importante. O projeto, segundo a NR10, o projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e das pessoas autorizadas da empresa. Então, as pessoas têm que ter acesso aos projetos elétricos, sempre que autorizadas, né? As autoridades competentes, os trabalhadores ali autorizados, capacitados, né? Isso é muito importante. Dando continuidade na segurança em projetos, o projeto elétrico ele deve atender, segundo a NR10, ele deve atender ao que dispõe as normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho. Por exemplo, a NR10. As regulamentações técnicas oficiais estabelecidas e, principalmente, também ser assinado por profissional legalmente habilitado. Isso é muito importante, né, na segurança dos projetos elétricos, que vai refletir na segurança e saúde dos trabalhadores que estão ali lidando direto ou indiretamente com a eletricidade. Bom, segurança em projetos, memorial descritivo. Bom, o que é o memorial descritivo? Então, segundo a NR10, deve ter uma especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais. Então, no memorial descritivo do projeto, deve ter as especificações, né, das características relativas à proteção contra choque elétrico, queimaduras e outros riscos adicionais. Indicação de posição dos dispositivos de proteção, de manobra dos circuitos elétricos. Verde, desligado, e vermelho, ligado. Então, é muito importante que isso esteja contido no memorial descritivo do projeto. Indicação da posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos. D, desligado, L, ligado. Verde, ligado e vermelho, desligado. Deve também ter no memorial descritivo a descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações. Então, isso visa dar uma segurança em projeto que reflete a segurança e a saúde dos trabalhadores que lidam direta ou indiretamente com a eletricidade. São exigências da NR10.
Bom, agora vamos falar da segurança na construção e manutenção das instalações elétricas. As instalações elétricas, elas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma, gente, a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários também, e serem supervisionadas por um profissional autorizado, como dispõe a NR10. Então, as instalações elétricas elas devem ser construídas, operadas, reformadas, ampliadas, né, e inspecionadas de forma a garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários. E elas devem ser supervisionadas por profissionais autorizados, capacitados e tudo mais. Bom, ainda continuando na segurança na construção e manutenção, nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente. Eu estou trabalhando numa instalação elétrica com uma tensão de 30.000 volts. Eu vou ter que trabalhar um equipamento adequado àquele nível de tensão, né? Por quê? Porque isso você vai preservar as características de proteção, respeitando as recomendações do fabricante e as exigências e as influências externas. Então, nos locais de trabalho, só podem ser utilizados equipamentos e dispositivos e ferramentas compatíveis com a instalação elétrica existente. Não adianta eu estar com uma tensão de 30.000 volts e estar trabalhando ali com um equipamento que não suporta essa tensão. Principalmente os equipamentos de proteção individual também. Isso vai preservar, né, a saúde e a integridade dos trabalhadores. Isso é muito importante, esse item, segurança na construção e manutenção. Ainda continuando na segurança, na construção e manutenção, os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de qualquer objeto. Então você tem lá uma sala da entrada do sistema elétrico do seu prédio. Aí o síndico resolveu transformar aquilo em um depósito de materiais. Isso é proibido, porque a NR10 preconiza os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo proibido tornar um ambiente como um depósito de materiais ou qualquer outra atividade que não seja o fim elétrico. Bom, ainda continuando agora, segurança em instalações elétricas desenergizadas. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho. Então, você vai trabalhar numa instalação elétrica desenergizada, elas somente serão consideradas desenergizadas quando liberadas para trabalho, mediante a procedimentos apropriados que nós vimos anteriormente, que garanta a segurança e a integridade dos trabalhadores. É importante efetuar todos os procedimentos de desenergização e impedimento de reenergização, como nós vimos na aula 1, são medidas de controle. Então, o trabalho só vai estar liberado desde a desenergização, impedimento e a constatação da desenergização. São medidas de controle que nós vimos na aula 01. Bom, continuando agora em segurança em instalações elétricas energizadas. Os trabalhadores devem receber treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas. Inclusive, é o anexo 2 da NR10. Os trabalhadores devem receber treinamento de segurança para os trabalhos com instalações elétricas energizadas. As atividades devem ser suspensas
pelo responsável daquela atividade quando se verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Então, você deve suspender as atividades quando você detectar, né, uma situação ou condição de risco não prevista. O responsável por aquela atividade tem que interromper, conforme estabelecido a NR10. Agora, trabalho envolvendo alta tensão. Vamos falar um pouquinho. Os trabalhadores que intervenham nas instalações elétricas energizadas com alta tensão, eles devem exercer suas atividades dentro dos limites estabelecidos, como zonas controladas de risco. Os serviços elétricos em alta tensão e no sistema elétrico de potência não podem ser realizados individualmente. Isso é muito importante. Eu não posso ter uma pessoa executando, né, um serviço no sistema elétrico de potência sozinho. Então, não deve ser realizado individualmente. Bom, continuando ainda, aqui eu tenho uma tabela que foi extraída da NR10, é a faixa de tensão nominal da instalação elétrica em kV, o raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros. Aqui eu tenho o raio RC, que é o raio de delimitação entre a zona controlada e livre em metros. Eu vou pegar um exemplo, uma tensão, por exemplo, maior do que 45 kV e menor do que 60 kV. Qual é o raio de delimitação entre a zona de risco e controlada em metros? Está aqui, 0,83 metros. E o outro raio, que é o raio de delimitação entre a zona controlada e livre em metros. Vamos aqui na tabela, 1,9 metros. Então, isso são faixas de tensão nominal e o raio de delimitação entre zona de risco e zona controlada em metros. E o RC, que é o raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros. Então, a zona controlada e livre em metros, 1,9 metros. Então, o trabalhador que lida em alta tensão, ele tem que entender essas zonas e trabalhar dentro desses limites. Aqui eu tenho uma tabela, uma figura extraída da NR10, distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre faixa. ZL é a zona livre. ZC é a zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados, gente. ZR é zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados e com adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados. Então, aqui, ó, zona de risco, ó, trabalhadores em alta tensão. E PE é o ponto da instalação energizado. E SI, superfície isolante construída com material resistente e dotada de dispositivos de segurança. Então, eu tenho aqui o ponto, aqui o PE, o ponto da instalação energizado. Aí eu tenho o ZR, que é a zona de risco. Nessa zona de risco é restrita aos trabalhadores com a adoção de técnicas e instrumentos adequados e apropriados. Então, está aqui essa sim, a zona de risco. Tem a zona livre. Olha aqui a zona livre. Está bem aqui, olha. Zona livre. Então, aqui as pessoas podem circular normalmente. Zona de risco, somente os trabalhadores autorizados, essa zona aqui, né? E ainda vocês podem observar essa distância. Qual é essa distância? RR, distância de risco. Suponhamos que o trabalho seja, no meu exemplo anterior, maior ou igual a 45 kV e menor do que 60 kV. Qual que é esse raio de risco? 0,83 metros aqui, olha. Qual é o RC? Raio de risco, raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros. Olha para vocês verem essa distância.
Se eu pegar aqui no meu exemplo, 1,83 metros. Então, esses critérios são estabelecidos pela NR10 e devem ser, né, adotados em todos os procedimentos de trabalho envolvendo alta tensão. Continuando ainda, eu tenho aqui as distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre, com interposição de superfície de separação física adequada. Da mesma forma, zona livre está aqui, né? Aqui é o ponto onde está energizado. Eu tenho a zona livre nessa região aqui. Aqui eu tenho a interface interpondo, né, a superfície de separação física adequada. Você colocou aqui uma superfície. Esses dados são dados extraídos da NR10. E aqui a gente finaliza a aula 02 com bibliografia a NR10 e algumas relativas à NBR 5410.